Vamos lá, pessoal. Agora é palavra, hein? Agora acabou. Então, chegamos ao último, tá legal? Que está dentro aí de hidrocarbonetos cíclicos insaturados, tá bom? Que são os aromáticos. Aromáticos lembra aroma, né, pessoal? Lembra cheiro. As regras de nomenclatura aqui, pessoal, eles não necessariamente seguem aquelas mesmas regras que eu apresentei para vocês antes. Alguns compostos nós temos até que memorizar os nomes. Mas vamos lá, pessoal. Os aromáticos, eles são destacados aí pela existência em sua estrutura de pelo menos um anel benzênico, carinhosamente também chamado de anel aromático. Aí eu vou apresentar para vocês o que seria o anel benzênico ou aromático. Dentro dessa estrutura aqui, ó, anel benzênico ou anel aromático, nós vamos aqui notar o fenômeno da ressonância. E eu já explico para vocês. Então, pessoal, a estrutura do anel aromático é essa daqui. Ó. Vou fazer até a lápis. Ó. Seria essa daqui. Ó. Carbono, carbono, carbono. Ficar um pouquinho feio, viu, pessoal? Mas a ideia principal vai ser passado para vocês. Então, nós temos aí uma estrutura cíclica de 6 átomos de carbono, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos intercalar dupla sim, dupla não. Então, aqui vai ter uma dupla, aqui fica sem. Aqui uma dupla, aqui fica sem. Aqui outra dupla, tá legal? Vamos ver aqui, pessoal. Cada carbono vai ter um átomo de hidrogênio também, ó, para completar 4 ligações. Tá legal? Ó. Vocês podem perceber que cada carbono tem um hidrogênio. Não pode ter mais, porque senão passa a história e a valência do átomo de carbono. Só pode ter no máximo 4 carbonos, hidrogênios, desculpa. Ele é tetravalente, tá bom? Então, por exemplo, se você pegar esse daqui, ó, quantas ligações tem aqui, professor? Então tem 1, 2, 3, 4. Você pode contar para qualquer átomo de carbono aqui, ó, que todos vão ter 4 ligações. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. O que acontece? Acontece o seguinte, que essas duplas ligações, elas não são fixas no lugar, pessoal, elas estão em movimento. Então, pode passar para cá. Quando essa passa para cá, para esse carbono não ficar com 5 ligações, essa daqui tem que se movimentar. A mesma coisa acontece com essa. Então, vamos ver como que fica o desenho aqui, pessoal. Fica assim, ó. Deixa eu tentar desenhar a mesma estrutura, ó. Um pouquinho feio aqui, mas vocês vão entender. Olha lá, ó. Então é o seguinte, deixa eu colocar os hidrogênios e daqui a pouco brincar com a movimentação dessas ligações lá dentro da estrutura. Ó, mais ou menos isso. Então vamos lá, ó. Vamos pegar a animação do negócio aqui, ó. Quando essa dupla passou para cá, essa dupla não vai poder ficar aqui, pessoal, porque senão esse carbono vai ficar com muito mais ligações do que 4. Então, o que acontece? Essa dupla passou para cá. Ó. Aí a mesma coisa, quando essa dupla chegou aqui, que é esse desenho que está aqui, ó, o que acontece com a dupla que estava nesses 2 carbonos? Ela teve que se movimentar, senão o carbono também ele fica com mais ligações que 4. Tá bom? Então, pessoal, essa estrutura aqui, ela fica o quê? Em movimento, essas ligações aqui, ó. Por exemplo, se elas se movimentarem, volta a ser essa. Quando essa se movimenta, volta a ser essa. Então, essa que a gente chama aqui de deslocalização de duplas ligações, tá certo? Seria o quê? Seria o fenômeno da ressonância. Aí o aluno pergunta, professor, mas o benzeno, ou o anel benzênico, é essa estrutura ou é essa daqui? Aí eu digo o seguinte, que ela vai ser um híbrido dessas duas aqui, ó. Ela não é nem essa e nem essa. Ela seria uma estrutura intermediária, que eu chamo de híbrido, híbrido de ressonância. Eu vou até escrever isso aqui, pessoal. Então, híbrido de ressonância. Então, seria uma estrutura intermediária a essas duas aqui. Tá legal? Pessoal, então, para facilitar, ao invés de ficar fazendo esse desenho complicado a todo momento, para simbolizar essa estrutura híbrida, eu faria assim, ó, faria como se fosse aqui uma casinha de abelha, né? Uma estrutura sextavada, um hexágono, na verdade. E para simbolizar
que essas estruturas estão em movimento, eu posso colocar uma bola aqui no meio. Ó. Então, isso daqui, ó, que seria o quê? Que seria o anel benzênico ou aromático. Beleza, pessoal? A gente poderia colocar assim também, ó, que passa a mesma ideia, ó. Ó. Um desenho desse aqui basta. Tá bom? Que também passaria a ideia de estrutura de ressonância, ou seja, o anel benzênico. Tá bom? Aí, pessoal, nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, ó, esse aqui simplesinho que eu acabei de desenhar, que é um anel benzênico apenas. Ele é chamado de benzeno, tá certo? Ou seja, tem 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Olha o naftaleno, pessoal, aquela molécula presente naquela substância chamada de naftalina, né, para matar traças e baratas. A gente coloca nas roupas, fica um cheiro maravilhoso, né? Olha lá, ó, são 2 anéis benzênicos, só que eles estão condensados, estão grudados, ó, chamado de naftaleno. Olha a fórmula molecular deles, C10H8, ou seja, são 10 carbonos e 8 hidrogênio. Esse aqui é o antraceno, pessoal. Se eu não me engane, é a substância presente em fumaça de cigarro, né? Uma substância cancerígena, inclusive. Então seria o que? Seria o antraceno. Olha a fórmula molecular dele, ó, C14H10. Tá certo, pessoal? Então, por enquanto, é isso daí.